Vamos então cumprimentando a todos, né? Estamos chegando para mais um de nossos encontros e assim nós também estamos muito animados em podermos estarmos aqui reunidos para mais uma vez as tratativas referentes aos Yoga Sutras de Patanjali, né? Nós estamos chegando aqui para o 34º Sutra, né? E esse Sutra ainda serve de complemento, né, para o 33º Sutra, que nos apontou que quando a mente é perturbada pelos pensamentos impróprios, a constante ponderação sobre os opostos é o remédio, né? E nós comentamos bastante coisas, né? Um assunto muito interessante. Nós falamos sobre esses pensamentos e nós temos que entender, né, de uma forma bem profunda que os pensamentos, eles têm vidas, né? Tudo nasce na mente. Toda a ação é fruto de algo, né? É fruto de um pensamento. Toda ação é fruto de algo que nasce em nossas mentes, né? E a gente sabe que nós estamos num mundo de ilusão, num mundo de Maia, né? Nós já citamos tudo isso. Nós já falamos também dos nossos, né? Do nosso karma relacionado a tudo isso. Mencionamos também, né, sobre as raízes dos pensamentos, as atitudes, né, que nós temos, que isso desencadeia uma série de situações que nos causam, né, muito sofrimento, que nos causam também, né, todo tipo de sensações e todo tipo de situações que nos colocam, que nos levam muitas vezes, né, a estarmos envolvidos com situações adversas ou contrárias ao que Yama e Niyama nos pede. Então há uma necessidade de uma constante, né, de uma constante ponderação sobre os opostos. E Patanjali, né, Patanjali nos diz que, ou melhor, o Time nos diz na transgressão do Sutra, né, na colocação que o Sutra nos traz, ele diz que é o remédio, ou seja, é a solução, é a única solução para termos início para a conversão desses pensamentos impróprios, desses pensamentos negativos, desses pensamentos que nos fazem gerarmos em ações ruins, de agressividade, de raiva, de roubo, né? de não incontinência, de não falsidade e tudo mais. Esses pensamentos no plano de fundo, né, impróprios, já estão ali, são os gatilhos, as chaves. Então por isso a necessidade de nós ponderarmos contra os opostos para removermos do nosso íntimo. O Sutra de número 34, que nós vamos estar vendo ele hoje, eu torço, né, que nós possamos estar vendo, né, conseguindo concluí-lo hoje, porque ele seria uma folha, 2 folhas assim, mas ele tem um monte de instruções, né, ele tem um monte de ensinamentos, ele nos traz um monte de muitas colocações que é interessantíssimo que nós observássemos, né, par e passo, ponto a ponto, cada uma delas. Ele vem nos falar sobre a responsabilidade, né? Ele vem nos orientar, abordando o tema responsabilidade, ele vem nos abordar para nós entendermos, né, os envolvimentos kármicos que nós temos hoje aqui no mundo, mas com o objetivo de nos mostrar o que destas responsabilidades, que nós devemos sim estarmos atentos, não somente para os atos que nós desencadeamos, mas a cadeia de fatos que ocorre logo após um ato que nós desencadeamos. Ele fala atenção não somente do que nós estamos desencadeando, como também o que nós estamos recebendo e estamos aceitando. Ele fala aqui, né, são atos impróprios gerados diretamente ou indiretamente, mas ele fala uma palavra muito forte, que sejam aprovados.
Ou seja, né, muitas vezes a gente pode estar recebendo de responsabilidade uma situação que não é nossa. Ela está vindo em graus, né, direto, semidireto ou indireto, e nós estamos aprovando. Né, nós estamos aprovando. Exemplo, uma ação que desencadeia de fora uma ira, e nós estamos respondendo à ira que vem. Né, nós estamos aprovando. Nós estamos dando aval a esse sentimento. Ou nós estamos desencadeando de nós uma situação que gere, né, a ira. Essa situação de desencadeamento, né, de dentro para fora, é atos gerados através, são pensamentos, né, gerados internamente, já previamente no plano de fundo, que passam pelo campo das emoções e que possivelmente geram ações. Essas ações, elas não precisam propriamente ser diretamente uma pessoa, não precisam ser propriamente indireta a uma segunda pessoa, mas ela pode atingir uma terceira pessoa. Mesmo que essa terceira pessoa não esteja em nosso radar, mesmo que essa terceira pessoa ou terceiro elemento envolvido esteja muito longe, muito fora, a responsabilidade é nossa. Um simples exemplo para nós entendermos o grau de responsabilidade e as teias kármicas e as amarrações no sentido de dificuldades que isso nos gera no avançar no campo do yogic. Tá? Suponhamos que eu, na posição onde eu estou, né, eu fale a uma segunda pessoa, que eu sou favorável a lutas com armas, né? Uma luta com facas. E boto uma energia nisso. Eu crio nessa pessoa uma mudança, né, de um conceito. E ele passa a aprovar o conceito que eu passo para ele. Em uma terceira posição, ele, no caminhar de toda uma sociedade, ele fala com uma terceira pessoa. Foi me ensinado assim. Né? Foi me ensinado que nós devemos sim apegar em armas. Fulano de tal me falou, não precisa nem citar o nome do fulano, né? Mas ele me falou assim, assim. E essa terceira pessoa, ele pega e age num crime e mata uma pessoa. Né? É muito longe, está longe dos seus olhos, não está dentro do nosso campo de visão, não está dentro do nosso campo de atuação dos 5 sentidos. Pode ter se passado alguns meses, pode ter se passado alguns anos, mas qual a responsabilidade que eu tenho? Toda. Então nós temos que observar que esses pensamentos que são gerados, eles causam direto ou indiretamente responsabilidades. Vai ser tratado aqui também. Nós vamos falar também sobre das causas. Muito importante o tema. Né? Patanjali nos aponta 3 causas, né, ou 3 fatores, ou 3 elementos que são eles chamados ou considerados dos causadores das más tendências. Prestamos muita atenção nesses 3 elementos porque eles estão impregnados, eles estão contaminados, né? Eles estão nos contaminando, eles estão disseminados intimamente dentro de um homem mundano, dentro de um homem simples, dentro de nós. E isso acompanha-nos até mesmo aos portais de Samadhi. Grandiosos yogis, né, ao chegar muito próximo de um portal de Samadhi, há um contato íntimo e interno consigo mesmo, né, um contato com o seu eu superior, o seu eu verdadeiro, o seu eu em forma rúpica, né, em uma não forma, dentro da não forma, né, algo que foge ao entendimento de um pensamento concreto. Ao chegar nesses portões, esses yogis caem, porque ainda, né, tem as tendências intimamente ou diluídas, mas que lá no fundo estão contaminando, né, dificultando o avançar. E essas 3 tendências são as tendências que nos fazem mergulharmos cada vez mais nos mundos das ilusões. Né? Essas 3 tendências, elas estão vívidas na mente de todas as pessoas, umas em um grau, né, mais acentuado, outras em um grau mais mediano, outras num grau menos intenso, mas elas estão ali.
E elas estão vívidas, né? Elas estão criando gatilhos, elas estão criando situações, elas estão contaminando, elas estão poluindo, elas estão fazendo avançar Monôs, né? Cada vez mais para o mundo de Maia, cada vez mais nos perdemos no mundo de Maia. Por isso que aqui diz, né, que a palavra, né, a palavra vitarca, que está sendo utilizada nesse texto, né, um estado em que a mente passa de uma condição alternativa para outra. Por isso que nós estamos sempre, né, saindo de um estado, indo para o outro, estamos presos, né, não saímos das correntes dos nossos pensamentos. Destacando que os nossos pensamentos, eles não sabem, né, nossos pensamentos, eles não têm vida, eles são situações adversas, nós temos que ter o controle pela vontade sobre eles, mas parece que eles têm vida. E mais, nós nos confundimos achando que somos os nossos pensamentos. E agimos conforme eles vão aparecendo em nossa mente. E assim nós vamos cada vez mais gerando dor e ignorância. Tá? Aqui diz assim, ó, dor e ignorância sem fim. Nós temos que compreender essas duas palavras, né? O que elas querem, no formato que elas estão colocadas aqui dentro dessa expressão. A ignorância é o não saber, né? A ignorância é quem não tem um conhecimento, né? Quem não tem conhecimento, quem não sabe, quem está iludido, né? Quem está nas ilusões de Maia. E ao contrário dessa ignorância é quem sabe, né? Dhinana, quem tem o conhecimento, né? Este é o contrário dessa ignorância, ou seja, você estar na luz e não estar em trevas, né? Você estar sendo iluminado, você está num grau de iluminação superior, você está num grau de compreensão além das esferas humanas. Você está em um grau de compreensão de esferas superiores, de esferas iluminadas, você está auto-iluminado. Uma pessoa que encontra-se, né, numa situação muito evoluída nos portais de Samadhi, com muito conhecimento, é uma pessoa livre da ignorância. Então nós podemos já dizer de antemão que a sociedade é uma sociedade que vive nas ignorâncias espirituais. Nós podemos dizer de antemão que a sociedade é envolvida dentro das ignorâncias quando trata-se de espiritualidade. Quando trata do não samadhi, do não conhecimento, você que está acompanhando esse vídeo, nós estamos dentro da ignorância. Porque ainda não irrompemos nos portões, né, nos portões de Samadhi. Tá? E aqui o resultado de dor, né, este resultado de dor é o resultado, né, que vem de verdade nos expor, né, que vem nos colocar, na situação, né, dos nascimentos de vidas e mortes, né, no ciclo de nascimentos de vidas e mortes. Esta é a dor que aqui vem nos falar, né? Esta dor não é simplesmente somente a dor do karma retornando. Não é simplesmente a dor, né, de o karma está fazendo todo este seu retorno, de o karma está retornando para o íntimo de cada um de nós, né, de termos de absorver novamente o karma retornando, mas é a dor de não poder, né, evoluir, a dor da involução, a dor de ficar preso, né, a dor de ter de mais uma vez passar por outro ciclo de nascimento e morte. Esta é a tradução de dor e ignorância que aqui vai dizer. E nós observamos que fala dor e ignorância. As duas vivem juntas, né? Para que haja ignorância, para que haja dor, tem que haver ignorância. Porque uma pessoa que não está na ignorância não pode sentir dor, né? Eles têm que estar evoluindo, eles têm que estar saindo dessa condição onde eles se encontram. Mas a pessoa que tem ignorância terá dor. E aqui diz, né? Aqui diz assim, ó, dor e ignorância sem fim. Sem fim. Essa palavra não quer dizer de autocastigo, essa palavra não vem dizer que é um castigo constante, mas quer dizer que a própria situação no qual nos encontramos, ela é de dor e ignorância. E vamos analisar, né? Vamos fazer uma análise grossa. Nós não estamos sem saber qual é a realidade suprema de todas as coisas.
Nós não estamos apagados da máxima realidade de todas as coisas. Nós sabemos qual é o verdadeiro propósito da vida, nós temos essas informações, nós sabemos verdadeiramente sobre a espiritualidade, sobre todos os portais. Não, nós somos ignorantes, nós não conseguimos avançar. Por mais que nós lutamos, por mais que nós efetuamos leituras, por mais que nós nos dedicamos, por mais que nós caminhamos, né, pelos caminhos do yoga, por mais que nós nos dedicamos a estudos, né, estudos de diversos materiais, nós não sairemos do caminho da ignorância. Porque nós estamos em trevas. Nós encontramos-nos em trevas. Somente quando nós transpassarmos os portões em Samadhi é que sairemos da ignorância. E veja quanta ignorância, quantas amarras, quantas coisas nos geram estar na ignorância. Infelicidade, aflições, angústias, todos os sentimentos que você pode analisar de forma negativa são gerados por nós estarmos na ignorância. Isso não gera uma dor? Isso não nos traz dor sem fim? Isso não é a maior dor que nós possamos imaginar, a dor que nós podemos ver, a dor que nós podemos parar para ver, que nós estamos aqui neste mundo de Maya, neste mundo de ilusões, que nós estamos aqui vivenciando situações, que nós estamos aqui amarrados, por assim dizer. Então observamos tudo isso, né? Aqui ele diz assim, para arrematar: por isso a razão, por esta razão, existe a necessidade de ponderar sobre os opostos. O que ele quer dizer neste peso, em relação ao peso do sutra anterior, essa ponderar sobre os opostos? Clareando a sua mente, né, trazendo-te as informações, explicando o que está acontecendo, né, dos ciclos de nascimentos e mortes, do karma que vem se atando, do karma que nunca, né, do karma sem fim que ele ata. Agora você compreenderá a verdadeira necessidade de estar ponderando sobre os opostos, de fazer o esforço para Yama e Niyama, de fazer os esforços da ponderação para entrar nos círculos de Yama e Niyama. Porque somente Yama e Niyama amainará, né, somente Yama e Niyama cessará as atividades, né, as atividades dos constituintes. São eles, né? São eles. Nós vamos estar colocando aqui que são os geradores, né? Avidez, ira e ilusão. Ou acho que é loba, né? Loba, croda, né? E morra. Morra com H, né? Não com 2 R's. Morra. Então nós vamos estar trazendo para vocês esses 3 constituintes, que são os constituintes que amarram-nos, prendem-nos, né? Que estão contaminando o nosso íntimo e viciam-nos. E é isso que é importante. Então nós compreendendo, né? Nós compreendendo que nós temos a avidez, né? Nossos pensamentos são pautados por avidez, nossos pensamentos são pautados por ira e ilusões, né? Em ilusões nós não temos pensamentos certeiros, nós não temos pensamentos certos e certeiros, nós temos pensamentos envolvidos, né? Envolvidos nesse mundo de ilusões, né? Nós somos pessoas que levantam-nos uma ira a qualquer momento, né? Gatilhos de ira. Isso gera ignorância e dor sem fim. Tá? Nós vamos chegar ali. Vamos entender essa responsabilidade, como eu falei. Vamos entender sobre essa causa, os causadores de tudo isso. Aí vamos entender um pouco sobre o grau e os resultados. É muito interessante esses pontos. Responsabilidades, né? Sobre pensamentos, emoções e ações, tá? Sobre as responsabilidades que eles incutem ao sadhaka, a uma pessoa, a um ser. Vamos entender o que são os causadores, né? Vamos compreender qual é o grau e vamos estar compreendendo também, né? Compreendendo também os resultados que advêm por tudo isso. E os resultados são prisões, né? Dor e ignorância, sem fim. Aí nós vamos estar vendo. Por isso que ele vem nos retratar a necessidade de Yama e Niyama. Deixar muito claro isso. A mais estrita realidade de Yama e Niyama são os verdadeiros berços para um caminho seguro dentro do yoga. Nós temos que grandes mestres que realizam muitos feitos, né, que deixam marcas impregnadas numa sociedade. Não é esse o objetivo deles, mas eles deixam naturalmente por sua forte mudança. Muitas vezes é somente uma das expressões, né, somente uma das 5 expressões, somente uma
elevada, né? Em um ponto mais elevado de suas vidas, em um ponto de quase máxima expressão, e já vemos os positivos resultados que são colocados em suas vidas. Nós vamos à leitura, e a partir do momento que nós vamos à leitura, né, nós vamos caminhando, né? Nós vamos caminhando e nós vamos conduzindo a leitura e nós vamos trazendo um entendimento para tudo isso. Nós temos que falar sobre Vitarka nesse contexto, né? Vitarka a gente sabe que é o pensamento que muda de um lado para o outro, né? Vitarka a gente sabe que fala sobre expressamento, né? Nós estamos falando que também fechar um pensamento, em si segurar um pensamento, também são práticas, né? Para que nós possamos depois abandonar o pensamento e mergulharmos em Samadhi. Mas esse contexto aqui, né, Vitarka, essa mudança de pensamento, vem nos dizer que os nossos pensamentos eles estão em constante alterações nesses 3 pontos, né? Vem nos agulhando, vem aparecendo, né? Vem dando soluções. E nós vamos aceitando tudo isso. Nós vamos só fazendo, né? Ele aparece e nós executamos, aparece e nós executamos, aparece e nós executamos. Então prestamos bem atenção, né, nesse sentido, que essa situação, né, desses contaminantes, desses pensamentos contaminantes aparecendo, eles são os geradores, né, de emoções que posteriormente podem ou não virar ações, não precisa se virar ações, porque a gente sabe que está dentro de nós. Isso nos traz, né, dor e ignorância sem fim, tá bom? Vamos à leitura e depois nós vamos gradativamente fazendo as tratativas, né, no caminhar do assunto. Sutra de número 2, sessão de número 2, Sutra de número 34, na transcrição, né, do Sutra para a melhor possibilidade no português, as melhores palavras empregadas no português, ele fica assim, ó. Uma vez que pensamentos e emoções e ações impróprios, como os de violência, sejam eles gerados diretamente ou indiretamente aprovados, sejam eles causados por avidez, ira ou ilusão, ou se apresentarem num grau suave, médio ou intenso, resultam em dor e ignorância sem fim. Por esta razão, existe a necessidade de ponderar sobre os opostos. A gente observa, né, que o título ele é suave, né? Parece que não tem todo o peso das palavras que a gente já está trazendo para você que tem muito peso aqui. A gente quer destacar para você que as palavras aqui são muito fortes e muito pesadas e muito urgentes para as necessidades de um aprendiz, de um sadhaka. Vamos à leitura. Neste sutra, Patanjali apresenta uma forma brilhante. Análise dos fatores envolvidos na gradual transformação das tendências indesejáveis em desejáveis. E a psicologia moderna deveria incorporar muitas das valiosas ideias oferecidas nesse sutra em seu sistema de ética. Esse sutra é um típico exemplo da vasta e variada informação que pode ser condensada em poucas palavras e prontamente colocada à disposição do estudante prático. O primeiro fator que temos de lidar com relação às más tendências que se procura superar por meio de yama e niyama é a questão de responsabilidade. Vamos entender quais são as responsabilidades que nós estamos envolvidos por causa dos pensamentos e emoções e ações impróprias. Tá? Responsabilidade. Más ações, elas podem ser geradas por A, práticas diretas, B, causas indiretas ou através de ação de outrem, e C, por conveniência ou aprovação. A lei comum admite e reconhece a responsabilidade no caso de A e B, mas não no caso de C, por conveniência e aprovação. Lembram do exemplo que eu falei, né, que eu falo uma posição com uma pessoa, a pessoa vai lá e alimenta outra pessoa faz uma certa besteira com armas, né, a responsabilidade sobre cai sobre quem? É a conveniência, aceitou o que eu passei, né, e aprovou e passou para outro. E o outro aprovou. Né? Então, ou seja,
A responsabilidade é minha. Então a gente vê que a gente é uma sociedade responsável um pelos outros. Nós somos responsáveis em sociedade um pelos outros. Então se nós vemos fome, nós vemos tristeza, nós vemos todas as coisas banais que há no mundo, a responsabilidade é nossa. Nós somos responsáveis por isso, porque nós somos co-alimentadores de tudo isso, co-geradores e alimentadores. Ok. O homem que vê um ladrão assaltando... Tá, peraí. A lei comum admite e reconhece a responsabilidade no caso de A e B, não de C. Pronto. Porém, de acordo com o código de ética do yoga, a culpa está presente em todos os 3 tipos das más ações, restando apenas a questão do grau de responsabilidade. O homem que vê um ladrão assaltando uma casa e nada faz para evitar o crime é parcialmente responsável pelo crime e terá, nessa proporção, assumir o resultado do karma e da degradação de caráter. É importante ter ideias mais claras, bem claras sobre esta questão, já que grande número de pessoas honestas e boas procuram enganar a si mesmas, tranquilizando sua consciência ao suporem que, por não terem participado diretamente de uma má ação, estão completamente livres de culpa. Assim, por exemplo, ele usa um exemplo da Índia, né? Há muitas pessoas que se horrorizam se lhes pedissem que matassem uma cabra e que, no entanto, preferem acreditar que não estão incorrendo nenhuma responsabilidade kármica ao comerem sua carne, porque o açougueiro seria o responsável pela morte da cabra. Isso demonstra a propósito a enorme capacidade dos seres humanos de se auto-iludirem quanto a esse jogo, quando estão em jogo os seus preconceitos ou sua autocomplacência. A gente usa muito essas expressões de sociedade, né? Eu não, a culpa não é minha, a culpa é deles, né? Deixa que se dane, é deles a culpa. E aqui a gente vê que a responsabilidade é social, né? Todos nós somos coletivamente envolvidos, né? Contudo, mais digno de nota que a prática indireta de uma má ação talvez seja o terceiro modo de participar. Nós, às vezes, testemunhamos um crime, mas por insensibilidade ou pelo desejo de evitar problemas, nada fazemos, ou tacitamente o aprovamos. Presumimos que por não termos tomado qualquer parte, direta ou indiretamente, no crime estamos completamente isentos de culpa. Mas não é assim de acordo com a ética do yoga corporificada em Yama e Niyama. De acordo com as regras mais rígidas da moralidade do yoga, o homem que se mostra indiferentemente ou conveniente com o crime praticado em sua presença, no qual pode, por dever da humanidade, ter evitado, ter interferido, é parcialmente culpado pelo crime. Inação em um ato de misericórdia é uma ação em um pecado mortal, como advertiu o Buda. Se, por exemplo, vemos uma pessoa sendo linchada, uma criança ou um animal sendo tratado com muita crueldade, é nosso dever interferir, quaisquer que sejam as consequências que nos advenham. E se salvamos a nossa pele, permanecendo indiferentes ou inertes, incorremos em responsabilidade e provocamos o retorno do karma. Isso não quer dizer que é claro que temos que ser importunos e intrometidos, interferindo constantemente na vida de outras pessoas, com o objetivo de corrigir erros. A vida do yoga não significa dar a Deus a razão e ao bom senso. Esses dois exemplos eles querem nos mostrar, né, que esses atos gerados diretas ou indiretamente através desses exemplos fortes, né, eles querem mostrar que isso nos fazem ter participação, né, no grau de resultado e que isso nos envolve também na dor e na ignorância. Essas demonstrações que através desses exemplos aqui é nos trazido. Né? Que toda vez que esses envolvimentos sociais estão presentes aos nossos olhos ou não, ou que nós estamos envolvidos, de certo modo nós estamos envolvidos karmicamente nisso. E isso são geradores de
dor e ignorância. Observamos o nosso grau degradante de nossa sociedade, né? Observa o quanto nós damos as costas a tudo isso. Eu estou só criando um exemplo para nós entendermos uma lei tênue, kármica, né? Observamos que nós vemos o que na sociedade está acontecendo. Observamos que nós estamos vendo que na sociedade há uma grande presença de drogas. Observamos que a droga está trazendo degenerescência, traz degradações, né, que levam as pessoas a estarem envolvidas em um monte de situações, né, por mais superficiais ou por mais que não pareça. Nós observamos que nós ficamos inertes, nós viramos as costas, não é com nós, não é comigo, não vou me meter nisso. Nós observamos que, com o passar de algum tempo, essa dificuldade vem e entra para dentro do nosso círculo de nossa casa. Aí nós nos transformamos, nós enlouquecemos e nós começamos a gritar para a sociedade. Né? Então nós observamos que somente nesse momento nós achamos que somos responsáveis, quando chega dentro de nossas casas. E na verdade não. E nós observamos que as teias kármicas do que começou fora veio até nós. Porque nós estávamos sendo responsáveis lá e estamos recebendo o retorno das responsabilidades não acertadas aqui. E tudo isso desencadeia por quê? Porque nós estamos com dor e ignorância. Porque nós estamos nas ilusões, aqui diz ilusão, né? Um dos três, lembra? Avidez, ira ou ilusão. Porque nós estamos na ilusão de não termos claros isso em nossas mentes. Esses são exemplos que vêm mostrar de verdade o que é interessante nós vermos sobre a ponderação sobre os opostos. Isso é necessário que façamos reflexões, né? Reflexões pesadas, reflexões duras para vermos o quanto nós estamos iludidos no meio de uma sociedade e o quanto isso nos traz fortes amarras. Por isso a necessidade de trabalho, né? O trabalho para a evolução e não a degenerescência, a degradação de uma sociedade. Vamos entender agora um pouco mais sobre a causa. Tá? Aqui diz assim, ó, outro fator a ser considerado das tendências más que nos perturbam na prática de yama e niyama são 3 citadas por Patanjali: avidez, ira e ilusão. Deve-se esclarecer que as 3 são condições da mente que precedem pensamentos, sentimentos e atos equivocados. Isto é indicado pela palavra purvarka. Essa palavra purvaka. Ela está aqui inserida, né, nos nomes em sânscrito. E ela cita as 3 em sânscrito, né, que seria loba, kroda, moha. Né, as 3 palavras. E vem nos explicar o que essas 3 condições, essas 3 palavras, avidez, ira e ilusão, traduzidos para o português nas melhores palavras que o português pode ter para expressar o que elas querem dizer, mostram que são elas os causadores da dor e da ignorância, que nos fazem não compreender os graus de responsabilidade, ou de nem estarmos aí para isso, estarmos ignorando tudo isso aí, e vivemos a tremenda ignorância, que faz-nos nós estarmos envolvidos em determinados graus, e que fazem-nos nós colhermos os resultados da dor e ignorância sem fim. Tá? Então, uma delas, né, vamos por parte. Loba é a condição da mente que produz o desejo de pegar as coisas para si mesmo. Avidez. Né? E pode observar que a gente sempre tem esses sentimentos. Sempre de ter, de reter, de possuir, de pegar, né, de pensar meios, modos de se ter. Essa nossa sociedade é a sociedade do ter, né? Ter isso, ter aquilo, e isso faz nos envolvermos em muitas situações. Né? Aqui diz kroda, agitação da mente produzida quando qualquer pessoa ou coisa atravessa o nosso caminho na satisfação de um desejo. Isso gera ira em nós, né? Pode ver que nós ficamos irados sempre que nós
somos, e se você parar para observar isso, parar para observar o desencadeamento dos fatos, a ira sempre está envolvida, né, na não satisfação, na agitação da mente, né, que produzida por qualquer coisa que se atravessa no caminho da satisfação de nosso desejo. Observa como você fica insatisfeito quando você vai sentar para comer e uma pessoa vem e tenta lhe tirar da mesa, né, chamar a tua atenção, te tirar dessa situação. Observa o quanto quando você quer dormir, né, o quanto você quer realizar um desejo e chega alguém, algo, alguma situação, e tenta lhe tirar dessa posição, o quanto você fica irado. Né? Então isso é uma condição, é um condicionamento, né, de uma má tendência. Né? Isso está ali para contaminar os nossos pensamentos. Então nós vimos também agora tem morra, né, que é a condição da mente que resulta do apego a qualquer pessoa ou coisa. As ilusões, nós estamos iludidos. Quando nós estamos iludidos, né, achando que as coisas são de um jeito e as coisas são de outras, achando que essas coisas são nossas e nada é nosso, achando que, né, isso gera-nos insatisfações, angústias, desejos e tudo mais. Né? Todas essas condições obscurecem Budi, que o torna a pessoa incapaz de ter um julgamento do certo e do errado. É esse confuso e obscuro estado da mente que prepara o terreno para pensamentos, sentimentos e atos equivocados. Eis porque ponderar sobre os opostos, clareando essas confusões, é prescrito como um remédio no sutra anterior. O que precisa ser lembrado é que temos de ir à raiz do mal para ali resolvê-los. Então te observa que esses gatilhos, ira, avidez, ira ou ilusões, são eles os preponderantes, né? São eles que estão no plano de fundo, que fazem com que nós estamos envolvidos em dor e ignorância sem fim. Por isso que a ponderação sobre os opostos é a chave para Yama e Niyama. Ponderar sobre tudo isso, compreendê-los, né? A partir de hoje compreenda que eles estão vívidos, compreenda que eles estão presentes, compreenda que eles têm vida dentro de você, compreenda que eles estão no seu plano de fundo mental, faça uma meditação reflexiva e veja eles nascendo dentro de você, sinta-os, né, sendo gerados, criados dentro de você, sinta quantas vezes você aprovou eles. Sinta quando você aprovou o desencadear de situações, o desencadear da ira, desencadear de situações de avidez extrema, desencadear de situações que geram ilusão. Veja a dor e a ignorância sem fim que isso traz. Construa essa reflexão na sua mente. Aqui fala grau, né? A questão pode ser considerada em seguida no que respeita a Vitarka, é o grau. Aí o que acontece? Pensamentos que ficam subindo e descendo, né? Mudando de um lado para o outro. Nos sistemas filosóficos hindus, o método usual para classificar certa quantidade de coisas distintas em grau ou intensidade é considerá-las sempre sobre os três títulos, subtítulos, suave, médio e intenso. Esse método de subdivisão é simples e elástico, embora impreciso. Mas o sadhaka precisa libertar-se por completo dessas más tendências. Tal imprecisão não tem qualquer importância prática. A importância de subdividir o grau ou intensidade de Vitarka não está em providenciar um método científico de classificação. Seu verdadeiro objetivo é pôr o sadhaka a par da importância de atenuar para as pequenas faltas ou seu pensamento em sua conduta, que ele tenta negligenciar ou ignorar. O sadhaka tem que desenvolver escrúpulos de alto grau no que concerne aos seus pensamentos, sentimentos e emoções. E o que geralmente falta às pessoas que se empenham em viver de acordo com valores morais. Esta meticulosa atenção com nossa vida interior e com nossa vida exterior é que produz a perfeição moral e gera os resultados mencionados nos 11 sutras que começam na seção de número 2, no sutra de número 35. Deve-se ter em mente que as formas mais sutis da má tendência que não se revelam a nós, ao menos até que as mais grosseiras tenham sido eliminadas.
Essa completa eliminação de determinado tipo de vitarca dará a impressão de estar continuamente regredindo, e pode parecer ao aspirante que ele jamais conseguirá a perfeição pelo qual vem lutando. Mas é melhor essa sensação de que nunca chegar a algum resultado que a complacência fácil, fatal para aquele que trilha a senda do yoga. Os resultados das práticas dos diferentes elementos de Yama e Niyama têm a sua culminância descrita no Sutra de número 35 até o 45. E podem sempre proporcionar ao sadhaka avaliar o seu progresso e saber definitivamente se ele completou a sua tarefa de resolver qualquer traço particular do caráter. Aqui vem nos falar do grau, né, médio, suave e intenso, mas o texto ele vem nos advertir, né, ele vem nos colocar que o objetivo é nós entendemos que as coisas mínimas elas têm peso sim, não importa o tamanho, né? Mas vem nos mostrar situações que, para nós mensurarmos, né, que sejam grandes, sejam médias, mas sejam mínimas, as mais pequenininhas são as mais vilãs. Né? As mais pequenininhas são as que nascerão, são as que crescerão, são as que evoluirão muito rápido e chegarão às fases adultas, são as pequenininhas que virarão grandiosos monstros, todas elas têm de ser eliminadas. E a partir de hoje, né, nós observamos que a avidez e a ira e a ilusão estão presentes em nós, gerando ignorância sem fim. Eles são os obstáculos. Esses são os desencadeamentos que obstaculizam a realização de Yama e Niyama. Eles são, né, os que fazem os yogas tropeçarem, caírem, né, se jogarem nos charcos lamaçais. Eles são os geratrizes. Então que nós tenhamos essas consciências, né, que nós fizemos as meditações e as autoobservações para enxergar no plano de fundo esses pensamentos nos contaminando, esses pensamentos atingindo nossas emoções e esses pensamentos virando ações, gerando ações. E vemos todos o desencadear de situações que isso se desemprega, isso se elimina, né, ou isso se consuma no grau profundo. Vejamos, né, interpretamos o quanto é necessidade de nós vermos que isso contamina até mesmo práticas como Yama e Niyama. Interessante, né? Aqui nos fala sobre o resultado. Deixa eu ver o tempo aqui. Então, estamos com um bom tempo aqui, né? Vamos agora entender sobre o resultado de tudo isso. Vamos entender as características dessa palavra dor. Vamos entender a característica dessa palavra, né, de ignorância sem fim. Eu quero destacar para vocês que vocês veem como acelera os nossos pensamentos, né, quando a gente está numa situação dessa, né? Quando é lançada, quando lança-nos a fagulha de uma ira dentro do pensamento, como nossos pensamentos eles ficam. Isso não permite que mude acima de nós, tá? Coloque-nos na direção correta, porque nós fechamos, bloqueamos a porta com pensamentos. E um pensamento desencadeia o outro, né? Um pensamento desencadeia o outro, uma situação desencadeia o outro, outra coisa. É uma luta poderosíssima, né? Mas que geram ignorância e dor sem fim. Resultado de tudo isso. O último ponto a ser tratado nesse sutra é o resultado das tendências que se procura erradicar pela prática de Yama e Niyama. As duas consequências inevitáveis de uma vida indisciplinada e incorreta são dukkha e ajnana. E a ajnana, o que é ajnana? Não ginana, né? Não conhecimento, ignorância, não tem mas esse conhecimento não é o conhecimento do saber humano, né? O conhecimento transcendental, conhecimento espiritual. Aí fala ajnana, dor e ignorância. A gente sempre sabe que a palavra a, antes de qualquer palavra sânscrita, significa não ter aquilo, né? Não possuir aquilo, né? Por isso que as pessoas falam muitas vezes, né? Eu sou apartidário, né? Eu sou apartidário, né? Apartidário. O a antes quer dizer não tenho partidos, né? Não tenho. Então é a, né? E aqui significa a mesma colocação. Ambas palavras utilizadas, né? Dor e ignorância.
não somente no sentido comum. Ambas palavras utilizadas não somente no sentido comum, mas num sentido filosófico mais abrangente. O termo dor, traduzido por dukkha, né, ou dukkha, é utilizado na filosofia do yoga, não apenas em relações de dores e sofrimentos comuns, que são os resultados do karma de maus pensamentos e más ações, mas também naquele sentimento generalizado de infelicidade que permeia toda a vida humana e que, sem dúvida, envenena os momentos mais felizes e os melhores períodos de nossa existência. Esse ponto já foi bem discutido na seção de número 2, no Sutra de número 15, e não é necessário analisá-lo outra vez aqui. Da mesma forma, Ajnana, ou não ter Jnana, né, o conhecimento, significa não apenas uma confusão mental e falta de sabedoria, a sabedoria transcendental, né, produtos das más tendências, mas também a falta do conhecimento fundamental de nossa verdadeira natureza divina, e que é responsável por nossa escravidão e nosso sofrimento na vida humana. Dukkha e Ajnana, ou dor e ignorância, são, portanto, dois resultados comuns e inevitáveis de uma vida não ajustada aos ideais codificados em Yama e Niyama. Todas as tendências indesejáveis em nosso caráter produzem uma série infinita de causas e efeitos que mantêm a alma em escravidão e, consequentemente, miséria. O único método de escapar desse círculo vicioso de causas e efeitos, e que se encontra à disposição do ser humano, é, primeiro, disciplinar a natureza inferior de acordo com as ideias de Yama e Niyama, e depois trilhar os demais estágios da senda do Yoga para obter a iluminação. Esta é a verdadeira razão por que Yama e Niyama devem ser praticados à perfeição, e todo o Vitarka ser afastado através de uma ponderação sobre os opostos, né? Serenitude, calma, paz interior que transcende a paz conhecida pelo ser humano, né? Buda iluminando-nos e dando toda a tonalidade, o conhecimento necessário de nossas vidas, né? É isso, né? Essas situações que impedem, né, esses atos, quando a gente está tentando praticar Yama e Niyama, esses atos que chegam, contaminam nossas mentes, mergulham, eles que nos impedem de ter sucesso, são geradores de ignorância sem fim, né, e dor. Talvez valha a pena mencionar que, embora os 10 elementos incluídos em Yama e Niyama tenham sido citados especificamente e tenham sido praticados separadamente, não se pode esquecer que há uma unidade subjacente em toda a natureza humana. Ainda que pareça ter diferentes aspectos da nossa natureza essencial, repetindo, ainda que possa parecer ter diferentes aspectos, nossa natureza é essencialmente una. Não é possível, portanto, dividir a vida em compartimentos estanques e praticar os diversos elementos de Yama e Niyama um a um, como se cada um deles tivesse uma existência independente e pudesse ser isolados dos demais. O fato é que todos esses elementos são estritamente interligados, e as qualidades que ele se espera desenvolver são os vários aspectos em nossa vida interior. Até que ponto somos capazes de desenvolver uma dessas qualidades dependerá em grande parte do caráter geral que dermos à nossa vida. Ninguém pode praticar a rinsa, por exemplo, mesmo que o tente o máximo possível, sem negligenciar os outros elementos de Yama e Niyama. Tal a ligação de uma das partes de nossa natureza umas com as outras. Todas as partes de nossa natureza são unidas, e nos erguemos e caímos como um todo, na grande maioria das vezes. Assim, é a qualidade geral de nossa vida, de nossa natureza moral que precisa ser melhorada, passo a passo, ainda que possamos nos concentrar em diferentes qualidades por algum tempo. O valor de um diamante depende da qualidade da pedra como um todo e não do polimento de uma de suas facetas. No entanto, a fim de produzir uma pedra perfeita, temos de cuidar das diferentes facetas uma a uma.
Deixa eu segurar aqui um pouquinho. Aqui está nos dizendo então sobre ira e avidez, né? Não somente prejudiciais à não prática, né? para a não prática de Yama e Niyama, mas como contaminadores no momento das práticas de Yama e Niyama. Aqui vem nos falar sobre a ponderação, a constante ponderação, o constante exercício de vermos que estamos nas ilusões, estamos nas iras, estamos na avidez, né? Estarmos sempre criando esses exercícios. Quando sentirmos, percebemos essas ações, né? Nós temos que exercitar. Começamos com as camadas mais grossas e vamos cada vez mais entrando nas partes mais íntimas, ponderando, tranquilizando, calmando, vendo essas ações agindo dentro de cada um de nós. Para assim conseguimos mergulhar nos caminhos de Yama e Niyama, que vão clareando-nos, né, gradativamente, progressivamente, eliminando de nós esses traços imperfeitos de condições morais, permitindo que nós sejamos alimentados por Buddhi, cada vez mais presente em cada um de nós. Tá? E aqui vem mostrar uma menção sobre os 10 elementos incluídos em Yama e Niyama. Eles foram citados separados, mas eles não podem, né, ser praticados separadamente na visão que está sendo exposta agora. Né? Por que eu digo na visão de agora? Porque anteriormente coloca-se, né, para que pode ser experienciados preliminarmente, um a um, né? O testa um, testa ali, testa aqui. Mas aqui vem nos mostrar que quando avançarmos, nós temos que entender que tudo é uma cadeia de fatos. Todos são um, né? Foram só divididos para que nós entendermos o corpo que esse um tem. Então, que aqui vem dizer que nós temos que estarmos sempre praticando, e por mais que nós demos atenção a somente um, nós vamos ter que nos basearmos em outros constituintes para poder praticar tudo isso, né? A Ahimsa, a Brahmacharya, né? Brahmacharya, muito interessante quando é compreendido, né? A Pararigraha, nós falamos também sobre Satya, sobre Asteya, né? Falamos tudo isso aí, tá bom? Agora aqui diz assim, só para fazer um fechamento para não deixar confusões, aqui diz assim, ó. Talvez seja interessante também averiguar que a palavra Vitarka, nesse sutra, é utilizada em relação àqueles pensamentos impróprios que procuram se afastar da mente na prática de Yama e Niyama. A palavra Vitarka é usada para indicar um estado em que a mente passa de uma alternativa para outra, como referido na primeira sessão no sutra de número 42. Esse estado encontra-se presente nesses 3 estágios primários, quando uma pessoa tenta viver de acordo com o ideal. Há sempre hesitação e luta. A mente vacila entre as duas alternativas. Mas somente quando o sadhaka estiver bem estabelecido na retidão, fazendo o que é correto, sob quaisquer circunstâncias, é que a Vitarka cessa de atuar. Né? Savitarka, né? E ele, o sadhaka, age invariavelmente de maneira correta, sem evitar. O estudante verá, assim, como é apropriado o uso da palavra Vitarka no presente contexto. Nós podemos ver o que é nessa Vitarka, né? Quando cessa os vídeos constituintes dentro do pensamento, né? O som divide-se do elemento que nós estamos vendo com todos os que nós imaginamos que seja do real, né? Eles dividem-se, separam-se, cessa-se, tranquiliza-se, aimana-se. Aí nós abandonamos, posteriormente mergulhamos, né? Lembram de tudo isso? Então nós paramos por aqui fazer observação que nós estamos agindo em nossos pensamentos, né? Que nós estamos fazendo as ações em nossos pensamentos nas alternativas. Ou seja, né? Nós temos nesse jogo mental da polaridade. Para cá, para lá, para lá, para lá, para cá, para lá, para lá, para cá. E nós temos que tranquilizarmos para cessar a ação de Vitarka.
para podermos saber a maneira correta de agirmos sem hesitar. Ou seja, até mesmo, né, vamos pensar, grosso modo, nós temos que termos claridade para entendermos em relação desses assuntos, porque nós temos os pensamentos muito agitados, muito burilados, né? Temos que tranquilizar-nos para ver a ação dessas tendências más. Possivelmente nós temos que entender que essas tendências más, elas nos colocam em ação e não ação. Em agir daquele modo e agir desse modo, em fazer aquilo ou fazer isso. Ela nos coloca nesses jogos. Nós temos que estar clareando-nos, tranquilizando-nos para que nós possamos cada vez mais permitir que Budi brilhe em cada um de nós e assim nós possamos, né, despertar, nós possamos eliminar, nós possamos clarear nossas mentes e ir eliminando tudo isso, caminhando para a luz, né? Não é? Seja isso, iluminando-nos gradativamente. Né? Não seria esse contexto? Saindo, aliviando as dores, saindo da ignorância, caminhando para outro polo, né? E assim nós vamos encerrando então, tá? Esses pontos aqui. A partir do Sutra 35 até o 45, nós vamos estar mostrando, e aí evidentemente que não é para exaltar, né? Não é para deixar as pessoas exaltadas, achando que isso são poderes assim adquiridos, mas somente para mostrar para vocês, né? Para vocês entenderem, a vida do yogi não se mensura, não se mede, né? Mas para nós percebermos o quão longe nós estamos, né, de um caráter profundo que éramos para estarmos, né, mas não estamos atrasados, mas que éramos para nós estarmos. Então a gente vai mostrar para vocês como é que são as qualificações profundas de quando essas práticas, quando esse caráter tiver sido instalado integralmente, né? Quando você conseguir instalar-se na prática profunda, né, firmemente estabelecida de não violência, nós vamos falar aqui os resultados de que isso acontece, né? Nós vamos falar também sobre a veracidade, sobre o fruto da ação que repousa somente na ação do yogi. Não há ação, a ação são certeiras, são certas, são pelo bem, são clareadas de profundo conhecimento espiritual, não são de dores e ignorâncias. E aí nós vamos indo, é uma jornada que nós vamos passar vendo essas qualificações até o Sutra de número 45. É muito importante, serão encontros rápidos, serão encontros, serão 10 encontros que nós vamos ter a partir de agora, e esses 10 encontros que nós vamos ter a partir de agora vão então, né, dando toda essa tônica. Todos esses passos para nós, não para nós inflarmos-nos, né? Acharmos que, oh meu Deus, não é isso não, simplesmente para nós termos o conhecimento e percebemos o quanto distante nós estamos de tudo isso e de quanto nós devemos lutar para estarmos buscando os aprimoramentos através, né, da análise dos opostos. Não é fácil, é uma luta contínua e constante que cada um de nós tem que trabalhar com nós mesmos. Assim nós encerramos o encontro, né? Agradecendo a todos mais uma vez e até o próximo encontro aí. Namastê.